esse assunto pega assim, ó. Ai, puxa a nossa orelha. Você nunca termina os seus projetos por acreditar que vai fracassar de qualquer jeito? Sabia que muitas, mas muitas vezes somos nós que contribuímos de uma forma inconscientemente para que algo dê errado? E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Patrícia, que é mentora de desenvolvimento humano. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Muito obrigada, Flávia. Boa tarde, pessoal que está em casa. Vamos falar sobre esse tema bem crítico, né? Eu disse que é um assunto assim porque eu acho que qualquer pessoa em algum momento da vida passou por essa situação assim de não acreditar em si mesma, de se sabotar. E como que a gente identifica que a gente está fazendo isso? Isso, acho que é importante a gente falar. Antes de identificar, explicar para o pessoal que está em casa, até para tranquilizar, que não é um comportamento consciente, ele é inconsciente. É sem querer. Ele é quase que instintivo, é como se fosse uma proteção do nosso cérebro para que a gente não seja responsável por alguma frustração, alguma decepção, enfim, alguma falência nos nossos projetos. Entendi. Então, assim, para que a gente consiga sair desse lugar de autossabotagem, a gente precisa se observar. É a primeira coisa, porque a observação ela traz para a consciência. E quando a gente traz para a consciência, de fato, opa, preciso mudar esse comportamento. Porque eu acho que deva estar relacionado com o medo, com a insegurança. E ter o medo e a insegurança um pouquinho é natural do ser humano. Sim. Só não pode atrapalhar. O autossabotador, o que ele faz na realidade? Ele cria situações, ele cria casos onde ele não precisa ser o responsável por essa decepção, porque esse é o maior medo do ser humano, de fracassar. Então, vamos dar um exemplo bem prático para o pessoal que está em casa? Digamos que a Flávia, ela decidiu poupar. Quando elas me dão como exemplo, eu já fico sofrendo aqui, dizendo, ai meu Deus, lá vem, tá, vamos. A Flávia. E não tem nada a ver com a nossa realidade. A Flávia. A gente vai dar um exemplo aqui bem hipotético. Digamos que a Flávia decidiu poupar, ou seja, ela vai economizar a partir de hoje. Estou precisando. Só que o que acontece? Ela recebe um convite. E esse convite é para ir numa festa. E ela não se atenta que o projeto, o plano dela, o objetivo dela é poupar. E ela aceita esse convite. Aí a Flávia, quando vai se preparar para essa festa, ela tem que investir em roupa, maquiagem, cabelo. Para chegar na festa, ela vai também ter os investimentos, os gastos. Ou seja, ela sabotou o plano inicial dela. Só que isso dá uma falsa sensação de que a culpa não é da Flávia. Porque, poxa, é que surgiu esse compromisso. Poxa, é que fulano me convidou para esse tal local. Então, assim, eu não coloco a culpa em mim, eu não sou a responsável por eu ter frustrado o meu plano. Quando, na verdade, nós sabemos que somos frutos de nossas escolhas. E as escolhas criam as experiências. E são essas experiências que transformam a gente. E você deu esse exemplo agora, veio muito à cabeça as desculpas que a gente dá para furar a alimentação saudável. Eu não digo nem mais dieta, mas é o cuidado com a saúde. A saúde, a autossabotagem em relação à saúde. Porque, na verdade, os convites sempre vão existir. Terão. A gente vai sempre chegar na redação e um dia vai ter coxinha. E é a sua atitude que muda. É a escolha. Mas como que a gente vira a chave, Patrícia? Como que a gente sai dessa situação? Identifiquei. E agora? Tá. Porque o que acontece quando a gente faz essas escolhas, como tu deu o exemplo ali de chegar e ter a coxinha? Tu vai fazer uma escolha. Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente cria uma experiência, é como se fosse uma sinapse, é uma memória, aqui na nossa mente existe uma memória, é um caminho que você percorreu. E o caminho que você percorreu é muito fácil você continuar nele. E para que você tenha uma mudança de comportamento, ou seja, uma transformação, você precisa fazer um caminho diferente. Como que eu crio um caminho diferente, uma sinapse, uma memória diferente, ou seja, criar um hábito diferente? É fazendo uma escolha diferente, só que antes disso é internalizar a necessidade, o motivo real. Enquanto nós não temos motivos reais, a gente não consegue se convencer do porquê que eu vou dizer não para uma coxinha. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, assim, a Flávia que quer economizar. Ela quer economizar por quê? Vamos ver. Ela quer viajar. Então, eu tenho que pensar nesse motivo na hora que eu for gastar. Que
que tu vai fazer a tua escolha, porque é a tua escolha que vai criar a tua experiência, é a experiência que vai criar essa sinapse, esse caminho, e aí tu vai criar um hábito. Então, toda vez que acontecer alguma coisa que faça com que você se sabote em relação ao seu plano inicial, tu vai lembrar, opa, não, a escolha que eu tenho que fazer é diferente. E aí você vai fugir do comportamento de autossabotagem. E isso a gente está falando assim, nós temos 12 áreas na nossa vida. Talvez a minha dificuldade, a minha autossabotagem seja numa área totalmente diferente da tua. Talvez a tua seja em relação à saúde, por exemplo, mas a minha pode ser em relação a negócios, pode ser em relação aos relacionamentos. Então, cada um de nós precisamos perceber qual que é, de fato, o nosso comportamento autossabotador, ou seja, a gente traz para a consciência e, a partir dali, a gente desenvolve o real motivo, a escolha certa, para então criar essas memórias. Ai, gente, amei isso. Ficaria aqui conversando até o fim da tarde, mas eu não tenho mais tempo. Não, e é um tema bem complexo, né? Qual que é o seu Instagram para quem tiver dúvidas e poder te fazer perguntas? Claro, legal. O meu Instagram, então, é o @farolmentoria, para quem tiver interesse em fazer esse trabalho, esse processo de mentorias, né? Eu faço também treinamentos. Eu trouxe até o meu livro, que eu lancei recentemente, A Luz que Faltava. Vou te entregar. Obrigada, obrigada. Que é um livro que fala sobre superação e sobre justamente essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito. Obrigada. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.